No episódio de hoje, essa cadeira diz muito sobre o que vamos falar. Ela é autoridade no assunto. Ela vai trazer tudo pra gente sobre decoração de barcos. E no Elas no Comando de hoje, Tânia Ortega. Muito obrigada por estar recebendo a gente aqui hoje. O prazer é todo meu. E uma honra estar aqui falando de uma coisa tão bacana, né? E você aqui, ó, na Flor de Mandacaru. Tô me achando o máximo aqui hoje. Tânia, conta pra nós um pouco o que é ser yacht designer no Brasil e no mundo. Nossa, que pergunta! Agora que eu fiquei. Bom, yacht designer, eu diria assim, você tem que entrar em sintonia com o cliente. É praticamente a mesma coisa, só que diferente no sentido do que você está usando. Não é casa, né? Não é um apartamento, é um barco. Mas eu procuro ter um contato todo com o cliente, com a família, ver o que eles gostam, que tipo de cliente que é, se são solteiros, se é uma família, se tem filhos, se tem crianças, se tem adolescentes, se tem já adultos. Eu acho que vira uma família no final, porque você acaba fazendo toda a parte de decoração e é um sonho do cliente, né? O barco não deixa de ser, é um sonho. Eu acho que é mais um sonho do que a própria casa, o barco é um lazer, é onde ele vai viver com os amigos, vai viver com a família, com os filhos. Ai, bacana. E me conta um pouco exatamente qual que é o seu papel dentro do desenvolvimento da produção, do projeto da embarcação. Conta pra gente qual que é o papel da Tânia dentro do processo desse desenvolvimento da embarcação. Olha, o processo começa depende se for um barco zero ou se for uma reforma. Mas é desde o comecinho, desde a concepção da cor da madeira que vai usar, desde os detalhes todos, né? A gente vê toda a parte padrão do barco, madeira, revestimento, a cor que ele vai colocar no barco, no casco, os materiais que a gente usa, enfim. Quando você vai atender um cliente, acho que é aquilo que eu falei, é um sonho e você tem que realizar e fazer isso desde o começo que eu comecei a trabalhar com barco, já tem 28 anos, né? A gente nem fala quanto tempo, mas você vai fazer com que ele se sinta na casa dele. E o barco é isso, o final do barco tem que ser quando o cliente olha para o barco e fala, nossa, era exatamente isso que eu queria. E é isso que me empolga. Tem como. Essa é a parte boa, né? Essa é a parte boa. Você falou um pouco aqui sobre o seu início. Como que é o início, assim? Existe uma vida antes dos barcos? Como que chegou até ela? No meu caso, foi assim, inesperado, né? Eu entrei na época, estou falando isso em 93, eu entrei na Ferretti, quando tinha Ferretti aqui no Brasil. Ainda agora tem, né, também. Mas eu entrei nessa época e ainda eu falo assim, a faculdade foi dentro do estaleiro. Eu aprendi tudo dentro do estaleiro, tudo que eu sei hoje, né? Aprendendo, errando muito, porque eu errei muito também, né? Porque barco é uma coisa, na época que eu fazia os barcos, não tinha esses materiais bacanas que tem hoje. Eu sempre tinha que viajar, ir atrás de coisas novas. E isso é uma coisa que eu sempre tive em mim, essa ânsia de trazer coisas diferentes. Mudar o padrão do que é o normal de barco, né? Se você for olhar 20 e poucos anos, 28 anos atrás, o barco era mais, de homens, de balada, os barcos eram menores, não eram esses barcos como a gente tem hoje, barcos acima de 100 pés, mas antes os barcos eram menores, eram mais offshore, eram os barcos mais de balada. E assim, a minha ideia desde o começo, quando eu entrei na época da Ferretti, era fazer daquele barco uma casinha flutuante. E foi dali que foi começando e só foi crescendo, só foi crescendo. Você é uma referência dentro desse mundo náutico, sem dúvida nenhuma. Eu acho com certeza inspiração para muitas pessoas. Quando a gente fala de desenvolver um barco, se aproximar do cliente, estar junto, quais são esses desafios? Como funcionam esses desafios dentro desse processo todo? Desafio como qualquer outro, você vai entrar dentro da família, né? Você vai
conversar com o dono do barco, que normalmente os homens, eles estão mais preocupados com a parte eletrônica, a automação, aquela coisa toda. E as mulheres, o que eu vi muito nesses anos todos, e isso é uma coisa que cresceu demais, as mulheres participarem. Antes não participavam. Hoje as mulheres participam. Elas estão ativas, elas querem ver o barco gostoso, elas querem chegar lá, tá um conforto, ter todos os acessórios que pode ter dentro de um barco, que é mínimo, né? Então você tem que ser muito prático, né? Tem que ter toda uma praticidade para o barco ser confortável, ficar bacana. E eu vejo que as mulheres entraram muito as mulheres, os filhos. Você viu agora chegando um cliente agora, eles são já com idade, tem os avós, eles têm barco para quê? Para trazer os netos. Voltar com os filhos, vir com os netos, que isso une, né? Então, eu acho que o desafio maior é isso, é você fazer com que eles, com que tenha essa reciprocidade, essa sintonia toda com o barco e deixar o barco gostoso, uma casa deles. Ele sair da casa dele, entrar no barco e ser a casinha dele também. A gente vê essa mudança, né? Que realmente cada vez mais o barco é para a família, é todo mundo junto. Total, família, total. Você hoje é focada 100% no universo náutico? Eu sou mais focada no universo náutico, sem dúvida nenhuma. Eu só penso no que eu vou usar. Por exemplo, eu vou para as feiras fora, agora com pandemia está mais complicado, mas toda vez que eu vou focada no que eu posso usar em barco. Isso, sem dúvida nenhuma, esse foi meu foco. Corda náutica, essas coisas a gente nem tinha ainda na época. E eu comecei, que eu tinha visto na Itália, um fornecedor que eu tinha adorado, e não tinha ainda aqui no Brasil. Então, eu estou sempre focada para ver o que eu posso usar para os barcos, porque não é todo o material que a gente pode usar. Por isso que eu falo que eu errei muito e aprendi muito. Você vai colocar comecei na época, eu lembro, de colocar pastilha nos banheiros. Hoje eu não tenho colocado mais. Faz muitos anos. Quando o cliente quer, pastilhinha, aquela coisa toda. Mas eu errei muito para chegar no ponto das pastilhas darem certo nos boxes dos banheiros, né? Hoje já todo mundo coloca, está muito mais fácil. Piso, a gente tem que ver uns pisos mais acessíveis também, porque tudo que é para barco parece que tudo é mais caro. Tem esse estigma, né? Mas hoje a gente tem materiais muito bons que a gente pode usar com preço acessível e tudo. E eu com a loja também, isso facilitou bastante para mim. Eu não tinha loja antes, eu estou com loja agora faz uns 7 anos, né? Mas o meu foco realmente é a área externa, é outdoor. Né? Então eu estou sempre procurando fornecedores, o pessoal que faz outdoor, e eu vou atrás de produtos diferenciados, tecido, por exemplo, eu vi agora um tecido para colocar de atoalhado, que tem muita gente que gosta de atoalhado em área externa, no solário todo do barco. E o que acontece? Também são os importados, né? E aí fica difícil, porque a gente, na parte de tecelagem, a gente é fraco. O Brasil ainda é um pouco atrás de parte de tecelagem. Apesar de que a gente está conseguindo fazer algumas coisas com tecidos mais outdoor. Mas os melhores, infelizmente, ainda são os importados, né? Mas agora eu achei um tecido que é um tecido de tênis. A gente começou agora, eu já fiz um teste num barco, então eu vou ver agora como é que vai proceder todo o verão desse barco, para depois começar a utilizar. Mas é um tecido de tênis, os tênis que tem aqueles furadinhos, sabe? E ficou super bacana, a gente fez um atoalhado para um barco, um cinza chumbo, que o barco é todo preto, e ele queria tudo cinza, e ficou muito legal. Então, quer dizer, são coisas que eu vou vendo, eu estou sempre procurando me atualizar e ver coisas diferentes para colocar. Isso é bem legal. Eu até queria mesmo entender como é que funciona essa busca por novos fornecedores, como que funciona esse entendimento do que casa, o que não casa. Eu sei também que você é uma mulher muito inovadora, então você ainda busca formas de tentar trazer o novo para dentro desses testes, como você acaba de falar aqui para a gente. Como é que funciona essa busca por esses novos fornecedores? Então, a busca normalmente ela é complicada também, porque você está também sujeita a errar, né? Vou citar alguns exemplos. Por exemplo, envelopamento em barco.
Eu comecei com envelopamento em barco, que é acho que uns 8 anos, mais ou menos 8 anos e pouco, quando eu resolvi colocar, porque um fornecedor veio me trazer o produto e eu falei, bom, eu precisava testar em alguém, precisa, né, fazer o teste. Porque o envelopamento é interessante quando você tem um barco usado e você precisa, sei lá, ele não quer mais aquela madeira ou aqueles barcos antigos que eles são todos com verniz, aí não se usa mais, porque hoje o pessoal gosta mais de uma madeira fosca e tudo mais. E aí eu comecei a fazer num barco pequeno que tinha entrado na época, de troca, que ele tinha comprado um barco zero, e ele aceitou fazer o envelopamento. Fiz, deu super certo, e aí esperei um ano para ver como é que se procedia, se aquilo ia dar certo ou não, e deu super certo. Porém, o que acontece? Aí tem a linha dos fakes, vai assim, chinês, aquelas coisas mais que também vieram também, que vinha da linha do carro e tudo mais, que começa a fazer esses envelopamentos. Aí você fala, dá certo? Depende. Porque eu já estou refazendo hoje, você vê, são 7 anos, 8 anos, hoje eu estou refazendo barcos que foram feitos depois, não foram feitos com o produto que eu usava, né, de um fornecedor que eu uso, e passaram a usar com os produtos mais baratos. Então, às vezes, o barato sai caro, sabe? Então, tem muito isso que a gente tem que colocar tudo no peso, né? Isso foi uma das coisas que eu comecei a fazer e é uma coisa que eu acho muito interessante para a reforma de barco. Teve várias outras coisas que a gente começou a fazer também, como... foi uma época assim que eu comecei a ver também, são os tecidos de área externa, porque todo mundo usava aquela parte de solário, sempre o bege, o branco, aí eu falei, meu, por que não tem cor? Aí eu ia para as feiras lá fora, todo mundo, tinha gente que colocava com cor, passamos a colocar com cor os tecidos, e aí eu trouxe uma importação de tecidos outdoor. Hoje todo mundo está fazendo com cor, então hoje você vê barco com laranja, barco com azul claro que seja, com verde. Eu fiz um barco agora, um verde assim, nesse tom de verde, ficou maravilhoso. E são inovações assim que eu gosto de fazer. Revestimento, eu gosto de estar sempre olhando os revestimentos, vendo uma coisa diferente para colocar numa cabeceira de uma cama, numa coisa... Óbvio que tudo tem que ver a durabilidade, porque barco, você imagina, se casa de apartamento ou casa de praia, tudo estraga com a maresia, aí você imagina em barco. Então, o produto tem que ter qualidade, senão não adianta, você vai ter que trocar depois, né? Essa era uma das curiosidades que eu tinha mesmo, entender um pouco como é que funciona, assim, porque a gente vê aquelas cores sempre leves, mais padrões. Como é que funciona quando você está ali com o cliente? Como você faz para tentar levar um pouco mais de cor, um pouco mais de vida para dentro do projeto? Então, aí depende dos clientes, né? Se o cliente é aberto para que você possa fazer isso, nossa, eu acho lindo. E é onde dá mais certo, quando eles são abertos, não, pode fazer e tudo mais. Tem clientes que não saem do convencional, vai lá sempre para o bege, para o cinza, fala que não vai errar. E eu não tenho medo de errar, eu arrisco, eu gosto de fazer isso. Isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Se eu vejo que o cliente dá abertura, aí não tenha dúvida. Aí você vai, como você acabou de falar, esse verde, saiu um barco agora com todo o solário nesse tom de verde floresta, assim. Ai, ficou tão lindo, ficou maravilhoso. Eu sou suspeita, eu adoro cor. Acho que fica lindo, desce, deixa mais alegre, né? Para sair do tradicional que todo mundo usa, né? Eu gosto de fazer isso. E quando me dão essa liberdade, nossa, aí eu viajo. Ia ser maravilhoso. Aí eu viajo. Aproveitando isso, você fala com tanto carinho dos seus projetos, dessa interação com o cliente. Você tem algum projeto seu que é o seu preferido? Ai... Eu falo que sempre o último é o meu preferido. Sempre o último é o que eu mais gosto. Mas óbvio que tem uns barcos bacana, tem uns barcos legais que não... Que você lembra que te faz uma referência boa, as coisas que você gosta. Tem. Eu tenho os preferidos. Os preferidos não, assim, puxa, esse aqui ficou demais, esse aqui ficou muito legal. Né? Tem umas coisas assim bacana que eu gosto. Não, isso é bom. Eu lembro, assim, tem bastante. Você lembra do seu primeiro projeto? Nossa, eu lembro, foi o primeiro barco da Ferretti, que eles estavam no Brasil, tinha acabado de chegar no Brasil, foi um dos primeiros barcos. Eu lembro que eu até cortei o carpete, você acredita?
com a estilete, cortando o carpete. A gente fez uma exposição em Angra, acho que foi em Angra, foi isso, Eu lembro de eu cortando o carpete. Eu já fiz tudo que você possa imaginar. É por isso que hoje você é essa referência que você Pois mas já fiz. Até cortar carpete no estilete a gente já fez. Tem que ser assim. Para poder dar certo, né? Não medir esforços para dar certo, né? Não medir esforço, nem horário, nada. De noite, estava ali fazendo. Isso era muito bacana também. Eu tenho saudade disso. Não sei se eu tenho uma disposição, mas tenho saudade daquelas coisas. Era legal. O começo sempre é uma coisa que traz a raiz, bom, né? Ali, você está no pique ali, né? Você está mais... Então, eu lembro disso. Aquela ânsia de fazer dar certo. Lembro muito bem do primeiro barco, sim. No nosso primeiro episódio do programa, a gente entrevistou a Roberta Ramalho, né? Ela contou um pouco pra gente sobre o envolvimento dela com o cliente. Ela fala, acaba virando da família. Acaba eu achando que eu faço parte, a gente tem que fazer uma imersão tão grande, né? É um relacionamento que tem que estar tão em sintonia, como você mesma falou. Como que é o seu relacionamento nesse momento aí que, sem dúvida, nós somos muito visuais, né? O teu trabalho, ele é total visual. Imagino como que é. Conta pra gente como é que é essa sua relação com os clientes na hora de desenvolver esse projeto. Então, é aquilo que eu tinha te falado. A gente tem, num caso ali da Roberta, da Intermarine, eu faço os barcos deles. Assim, para mim é uma honra fazer, porque eu acho que a Roberta, ela tem essa juventude que ela tem um pique muito grande de fazer o negócio dar certo. Então, até me emociona quando eu falo dela, porque eu acho o máximo. E eu acho assim, ela fazendo essa parte toda dessa coisa, ela puxa, né? Você tem que ter o relacionamento com a pessoa como se fosse, não digo talvez também da família, mas você vai ter essa interação toda com ele desde o começo do barco. Porque depois que eles vendem o barco, aí eu passo a ter esse acesso direto com o cliente, com a família. E vou fazendo todo o processo, né? Aí falo com a mãe, a gente faz um grupinho e vai conversando, vê o que precisa. Porque eu vejo do barco desde a parte da marcenaria, o layout que a gente define lá, tem o arquiteto e tudo mais, que a gente passa todas essas informações do que pode, o que não pode mudar. E depois você vai dar esse charme, você vai dar essa vida no barco. E isso até entrega é muito assíduo, é bastante, né? Então, são várias reuniões que a gente tem, várias decisões ali para tomar. Então, é muito gratificante mesmo. É uma família, não deixa de ser, sem dúvida nenhuma. Porque você precisa entender qual que é aquela necessidade para transformar, né? Deles. Entendi. Isso. A gente falou um pouco do início da sua carreira, falamos um pouco sobre cores, como desenvolver esse barco. Dentro da sua carreira, que a gente sabe que tem muitas referências para o mercado, o que você se recorda do início até hoje? Quais são todas as inovações que você implantou que viraram tendências? Nossa, o envelopamento de barco eu acho que virou uma coisa bem... eu acho que virou uma coisa... né, fácil de se fazer, mais econômica, menos trabalho, eu acho que foi uma coisa bem bacana. Essa coisa das cores que eu falei também, de colocar na parte externa e tudo mais, eu acho que também foi uma mudança radical. Eu lembro também uma coisa que eu comecei a colocar no barco, eu lembro na época, eu estava na Ferretti, uma falava assim para mim, nossa, horroroso. O que era horroroso? Sabe aquele... Como surgiu os vinílicos, que imita madeira, não tinha ainda essas coisas, né? E todo mundo colocava carpete dentro do barco, era tudo carpete, né? Ninguém usava outra coisa que não fosse carpete. E aí eu passei a usar o tal do vinílico. Hoje eu já não uso mais tanto vinílico, a não ser quando o cliente não quer gastar tanto, porque ele visualmente ele é bacana, né? Mas ele é vinílico, não é natural, não é uma madeira natural, né? Então, esse negócio de piso, hoje a gente usa uns outros pisos bacana, tem umas outras coisas bem interessantes para colocar. Eu estou sempre atrás de coisas novas, né? Então, a gente já via, estou ouvindo agora até um piso italiano lá diferente, que é um líquido que coloca, vamos ver se vai dar certo. Mas isso é coisa para frente. Eu acho que também, eu acho que essa coisa agora do lounge,
sabe, de fazer no fly, esses lounges todos que a gente está fazendo, colocar móveis soltos, e isso tudo porque eu vou atrás de móveis que são outdoor. E aquela coisa engessada de você ter no fly, aquela coisa engessada, o sofá em U, o sofá em L, o sofá não sei o que, tudo, né, no gel do barco, no próprio gel. Aí você só coloca as almofadas, coloca só os assentos, encosto. Eu acho aquilo muito... Eu acho engessado demais, apesar de ser prático, né? Mas eu ainda acho engessado. Então, essa coisa dos móveis soltos, isso eu acho que esse loungezinho, porque hoje a gente tem muita facilidade de tecido. Isso aqui, por exemplo, é neoprene. Então, você tem facilidades hoje com esses tecidos, as cordas náuticas, que foi uma coisa que veio para inovar mesmo, e agora tem assim até demais, a gente agora tem que começar a ver outras coisas. Mas você poder fazer os móveis com soltos, eu acho que fica muito mais charmoso, dá uma, sabe, você colocar uns tapetes solto, né, tapete de corda solto, ou de vinílico solto, que tem agora uns que imita sisal, enfim. Tem muito material agora que você pode usar e dá todo esse charme, né, que, ao meu ver, é mais simpático, é mais agradável, com cara de casa. Enfim, isso a gente tem feito bastante. Estou lembrando, acho que são esses itens. Lembrar mais. Sempre tem. Não, assim, imagino, né? Ao longo sempre da carreira tem. deve ter uma sempre série a gente de coisas. acha alguma coisa, vai atrás. Conta pra gente, assim, quais são os truques possíveis, por exemplo, para ampliar os ambientes? Tem algum que é possível? Como funciona? Então, antigamente, né, se usava espelho, coloca espelho em tudo quanto é lugar. E eu já era contra os espelhos, né? Não que eu era contra os espelhos, mas para barco, onde você coloca espelho é na parede da cabeceira da cama. Ou num frontão ali na hora que você entra Isso daí realmente amplia. Se eu falar que não amplia um espelho, eu estou mentindo, amplia. Só que aí fica aquela coisa meio motel, sabe? Aquela coisa meio assim, às vezes eu não gosto muito não, né? Mas ok, se o cliente quer, a gente coloca o espelho, que eu acho que é uma coisa que amplia. As cores claras realmente também ampliam o ambiente. Nada que também eu não faça cor escura, que é uma coisa que eu adoro fazer, barco escuro também. Faço, sem dúvida nenhuma. Aí coloca piso preto, madeira preta. Tem muito disso que aconteceu. Agora a gente fez esse barco justamente que está com verde. Era o piso preto. A madeira toda do barco era preta, escura. E aí você tem que clarear com as outras coisas. Aí depois, mas isso daqui vai ficar horrível. Eu falei, não vai, não vai. Não vai, porque eu vou dar um jeito, no final ele vai ficar bacana. E assim vai, a gente vai fazendo e se o cliente gosta do preto, que eu falo, não, você não vai fazer, o barco é dele. Então você tem que fazer e tem que deixar o barco bacana, independente se é preto ou não, né? Então essa é uma coisa que eu sempre procuro fazer, né? Deixar legal o barco, tem que ficar. E quando o cliente quer colocar alguma coisa que você sabe que não vai dar certo? Isso também tem muito. Já passei por cada situações assim. É difícil, não vou nem falar, porque às vezes, né, que todo mundo vê, mas passei por situações difíceis. Aí ou você cria uma inimizade, porque se você fala, não, isso aqui você não pode colocar, não, isso aqui não tem nada a ver, né? Você cria um problema. Quando realmente eu vejo que não dá, eu insisto. Não vai dar, ou então só, não vou me responsabilizar. Vamos colocar, mas não me responsabilizo. Mas tem muito isso. Imagina. Eu já tive um cliente que estuda de oncinha, o barco também, oncinhas, zebras e tudo mais. E o barco ficou lindo. Então, tudo é muito relativo, né? É muito relativo. Gosto, né? É uma coisa única, né? Colocar uma estátua, querer colocar... Eu já tive uma cliente que ela queria colocar, que nem usa mais, né? Aqueles secador de cabelo de capacete. Ah, sei. Sabe, secador de cabelo de capacete. Isso já faz muitos anos, é verdade. E a gente arrumou um jeito de colocar o coisa, ficou embaixo da cama, a gente deu um jeito lá. Atender, né? Tem que atender. Tem. Atender sem agredir. Sem ofender, muito ali, né? sem agredir, tem que atender. Tem. E quando a gente fala bastante assim, de iluminação, qual é o peso da iluminação dentro do processo de decoração? Eu acho que é tudo. A iluminação é tudo no barco. Hoje a Intermarine está fazendo aquelas iluminações, aquelas linhas retas que a gente faz com curvas e
com desenhos e tudo mais. Isso daí, eu lembro que eu trouxe, uma vez eu trouxe um mostruário que eu vi na Itália, que aquele do barco do Abramovich, então o barco dele na época, e um fornecedor da parte de iluminação dele ele era amigo de uma amiga minha lá na Itália, que mora na Itália. E aí ela falou, Tânia, por que você não começa a colocar isso aqui? Que era a iluminação de LED, atrás a fita de LED, e em cima vinha o acrílico, um acrílico fosco e um acrílico transparente, colocava junto e fazia esse sanduichinho, e você fazia a iluminação, você podia descer com a iluminação nos móveis, você podia criar umas coisas, né, na parte do teto, você podia fazer o que quisesse. Eu trouxe um pedacinho do produto, eu tinha o fornecedor lá, mas óbvio que a gente acabou não comprando, e aí a gente tentou desenvolver aqui, e conseguimos. Então, eu acho, pelo menos eu nunca vi, a Intermarine começou com essa linha desses aqui no Brasil, né? Com essa iluminação toda né, linear, né, que você pode desenhar, desenhar na parede, você pode desenhar no teto. E agora que eu vi, agora teve na Feira de Milão, que foi agora essa semana que passou, eles estão fazendo agora os lineares que você pode virar, você pode fazer desenhos assim maravilhosos. E isso é fantástico, eu acho isso, a iluminação é tudo. Eu sempre coloco um abajur, eu sempre coloco tem que ter. Sabe aquela coisa, aquela iluminação gostosa, chega à noite você acende, está tudo gostosinho, tem que ter, não pode ter aquela luz branca, né? A luz quente sempre, e tem que existir, a iluminação eu acho fundamental. A gente falou aqui um pouco sobre a Roberta, né? Como que é trabalhar com ela? Ótimo, eu me dou super bem com ela, porque é aquilo que eu te falei, ela tem a juventude, essa coisa do empreendedorismo, né? Uma empresária ali cuidando e ela aceita muito as opiniões. E eu sempre tem que existir alguém para te podar, né? Não é, no caso, às vezes, não é nem ela, né, que me poda nas coisas que eu invento e tudo mais. Mas eu estar sempre indo atrás de coisas novas e mesmo eu colocando para isso, porque não é tudo que eles aceitam que eu quero fazer. Toda vez eu tenho lá alguém para poder falar, não, isso aqui não vai dar, Tânia, não, isso aqui não vai dar. E eu insisto, não, isso aqui vai dar, isso aqui vai dar, isso aqui vai dar. Ou é um piso diferente, ou é por exemplo, negócio de piso, a gente estava falando de coisas novas, você tem que olhar em barco também peso, né? Então você vai colocar a gente tem um material que a gente usa, que é uma lâmina bem fininho para fazer bancada de cozinha, bancada de banheiro, e não é mais pesado como um Caesarstone, um Silestone, um quartzo, um mármore, né? E ele é fininho, de 3 milímetros. Então, são coisas que vai agregando para você fazer, para você colocar na parede, como dentro de um box, e você ter essa cara de casa, né? Que isso que eu acho que é o mais importante, você fazer essa cara da casa no barco, óbvio com materiais mais sofisticados, mais adequados. E a Roberta é uma pessoa que aceita muito, ela aceita todo tipo de inovação. E isso, para mim, é muito importante, ela ter essa abertura. Se tem alguém mais engessado, mais fechado para esse tipo de coisa, você não consegue inovar. E eu sempre estou querendo fazer coisa nova, sempre estou querendo fazer uma coisa diferente. E dentro do que se pode fazer, aceitando isso, para mim é maravilhoso, né? E ela tem essa abertura que eu adoro nela, né? Então, isso é fantástico. Fala-se muito que a riqueza das coisas moram nos detalhes, né? Na decoração também é assim? Ai, sem dúvida. É um detalhezinho que você coloca. Às vezes é uma coisa tão simples. Quando você vai fazer um barco, a gente, por exemplo, na própria Intermarine ou qualquer outro estaleiro, eles têm uma definição do que é padrão, né? Só que a definição do que é padrão deles é sempre muito básico, não tem o charme. E o detalhe, quando a gente fala, é o charme. Então, às vezes é um abajur, um centro de mesa, uma peça que você vai colocar lá, uma peça, não digo isso aqui, porque isso aqui não daria para barco, mas depende, né? Também depende do tamanho do barco, né? Isso também é muito relativo. Mas, dependendo do que você coloca, um detalhezinho, um acessório de decoração, ele faz toda a diferença. E eu sou dos cantos, eu adoro os cantinhos, todo cantinho tem que ter
uma coisa simpática, charmosa para você colocar, sabe? Ou é um quadrinho, ou é um chale, ou é uma bandeja, uma coisa tudo coordenado com a decoração que você fez, eu acho isso fundamental. Então, para mim, é fundamental os detalhes. Legal. Quando você vai desenvolvendo todos os seus projetos, você vai se envolvendo, você tem ciúmes deles? Morro de ciúmes. Até eu entregar o barco, eu tenho ciúmes, eu juro mesmo. Se ainda mais eu consigo fazer do jeito que eu quero, eu fico com ciúmes até a hora que eu entrego. Não fico, sabe? É uma coisa assim, morro de ciúmes. É uma coisa, é inacreditável isso. Eu acho é gozado até. Tenho ciúmes de cada projeto que eu faço. Eu olho, fico olhando cada detalhe e para mim às vezes eu fico com ciúme de entregar, porque puxa vida, queria usar o barco, queria ficar com o barco. Ficou tão legal, né? Deixa uma semaninha aqui comigo. Aí depois eu esqueço dele, aí depois eu vou esquecendo, aí vamos para outro, passo para outro. A cada novo vem um novo relacionamento, né? A gente vai se envolvendo com outra coisa. Muda. Você hoje, imagino que dentro dos seus momentos de lazer, você está sempre buscando se inovar, se reinventar, buscar essas tendências. O que mais que você gosta de fazer, além de estar a bordo, provavelmente? Não, sabe que nem tanto a bordo. Não tenho barco, Tenho os amigos que têm barco. Melhor parte, né? então. Melhor. Mas, óbvio que barco é uma coisa que eu acho que integra a família, integra amigos. Eu acho maravilhoso. Para quem tem essa chance de ter barco, que tenha, que continue comprando e continue fazendo, porque não tem coisa melhor. Agora, para mim, eu adoro ficar na minha casa. Você está perguntando de coisa assim eu adoro ficar na minha casa, porque eu vivo o barco todos os dias, né? Então, quando chega final de semana, aí você fala, ai não, né? Ficar na minha casa é uma coisa que eu curto, minha família, minha cachorra. Eu gosto disso. Você falou que você está com a loja há 7 anos, né? 7. O que mudou na relação? Quando você tem a loja, qual que é a diferença dessa tratativa de ser escritório ou loja? Isso. Muita diferença. Muita diferença que foi... Eu digo que até hoje eu estou aprendendo, porque quando você perguntou para mim na parte náutica, o que eu penso mais? Eu penso sempre na parte náutica, que é a minha história, barco. Mas loja é diferente, porque a loja, por exemplo, aqui são produtos tudo de área externa, móveis de área externa, que vai para uma varanda, vai para uma piscina, enfim, para onde ele quiser colocar, mas e para barco também. Mas você toda hora tem que criar coisas novas e ir atrás de produtos novos, né? Eu estou hoje com o Sérgio Matos, que é um designer. Ele está aqui comigo na loja, a gente divide o mesmo espaço, mas porque tem a ver, tem sintonia. Então eu chego para o Sérgio e falo, Sérgio, pô, desenvolve uma cadeira para mim. Ou eu vejo algumas coisas, eu vou mandando para ele, e ele tem essa abertura, sabe, de desenvolver e fazer. Ele fez algumas coisas, desenhou alguns móveis que ficaram maravilhosos, eu coloquei inclusive nos barcos. Eu gosto de coisas diferentes, né, de estar sempre inovando, não ficar na mesmice, porque você começa a colocar os móveis de corda, por exemplo. Aí todo mundo também começa a colocar e vira aquele boom de móveis de corda em todos os barcos. Aí eu já fico, ai meu Deus, eu quero outra coisa, eu quero mudar. Porque eu vejo isso constantemente, então eu estou querendo mudar. Né? Mesmo que você ficar usando a mesma roupa o tempo todo, mesma roupa, mesma cor, mesma... Por isso que eu tenho essa ânsia de ir atrás de coisas diferentes. E o Sérgio me trouxe essa possibilidade de poder criar, porque eu não desenho móveis, né? E aí eu peço, eu quero uma cadeira que seja, não pode ter o pezinho para lá, porque senão todo mundo vai bater o dedinho, vai dar topada ali no dedinho. Então tem que ser mais para dentro, tem que ter não sei o quê. Então a gente está fazendo isso e é muito gostoso esse desenvolvimento de coisas novas, de móveis novos e tudo mais. Mas é bem diferente. Então, você ser lojista e você ser uma profissional, né, para decorar e fazer os projetos dos barcos é completamente diferente. Eu, como lojista, estou aprendendo muito e eu erro muito e eu até falo assim, eu não sou uma lojista como deveria ser. Né? Eu vejo aqui tudo da rua, o pessoal é muito, né, antenado com as coisas de ações, sabe, para trazer mais cliente e tudo mais. Eu já sou mais... low profile, eu sou mais, né? Então é difícil, mas estou aprendendo, estou indo, né? Uma hora eu chego lá.
Não tem dúvida, vai chegar, né? Porque acaba, na verdade, eu acho que deve uma coisa puxar a outra, né? Uma coisa puxar a outra, vamos lá, verdade. Vamos lá ver, vamos fazer uma reunião com a Tânia e já acaba descobrindo e conhecendo outras coisas que aqui tem, né? Só faltava fazer agora design de móveis, para poder... Quem sabe aí não é o próximo passo, Nossa, né? gente, olha, eu vou te falar, viu? A gente vem vivendo um boom, né? Quanto à reforma de barcos. Como que você está dentro desse processo dessas reformas? Isso você sabe que me assustou muito. Depois, quando teve a pandemia, a gente ficou aqui com a loja fechada. E assim, eu fiquei bem preocupada. Falei, nossa, como é que vai segurar tudo isso e tudo mais? E de repente, depois de uns meses ali, começou essa loucura do mercado com barcos usados, com reformas. Eu sempre fiz reforma de barco, mas nessa pandemia foi algo assim que eu não esperava. E o que se vendeu de barco, não tinha barco para vender, né? Para vender, se você quisesse. E óbvio que isso tudo porque as pessoas não tinham mais como... não estavam podendo viajar, né? E o barco era uma solução ali, rápida, que você podia... sabe, curtir e ficar com a tua família fechada ali, né, fazer sua quarentena ali. Então foram muitas reformas que eu fiz, muitas, que eu fiquei bem assustada. Até para entrega tá difícil. Hoje móvel de área externa, que é onde as pessoas estão na sua casa, é a sua churrasqueira, é a sua parte externa, que é onde você convive com a família, tá todo mundo comprando móveis e não tem móveis para entregar. Hoje você vai fechar uns móveis, 120 dias, 90 dias para entregar. Então, realmente foi um boom grande de reforma. Nós fizemos bastante reforma. Foi muita... Até hoje continua com as reformas, né? O que é ótimo, né? Significa que as pessoas estão comprando barco, em vez de estar viajando, então, não, vamos fazer um barco. Bacana. Já começou algum projeto que você conheceu uma família, uma pessoa, começou ali todo um projeto dentro de um barco, e aí você acabou sendo convidada para desenvolver outros projetos? Então, isso é uma coisa que eu tenho como um parâmetro. Eu não faço casa. Não faço... não porque também não dá tempo, além de eu ter a loja aqui que a gente tem que né, administrar tudo, e tenha os barcos. Eu não faço casa, isso foi desde que eu comecei só barco. Óbvio que tem sempre o cliente fala, pô, faz minha casa, faz um... né? Imagino. Mas eu procuro não fazer. Para não dizer que eu não faço, eu moro num condomínio, na Alphaville. Aí, na pandemia, que eu não conhecia ninguém da minha rua ali, no condomínio, pra você ter uma ideia, não tinha amizade, moro há 19 anos lá, não conhecia ninguém. E aí aí o vizinho, acabei ficando amiga do vizinho, o vizinho da frente, que eu nem via, de repente ficou todo mundo amigo, muito amigo. E aí eu comecei a fazer, mas assim, é porque está no quintal da minha casa que eu falo, então eu estou fazendo a parte externa deles. Então, pelo fato de eu ter essa facilidade com a área externa, de conhecer os materiais, conhecer os tecidos, aí o pessoal me pede. E aí eu estou fazendo, mas é porque é lá no quintal mesmo, entendeu? Eu falo que é no quintal ali, eu dou um passo, tá ali no vizinho, estou na frente, lateral, sabe, assim, aí Nada tudo bem. Que foge muito daquele espaço, né? A minha história é barco. Tânia, quais os erros que você não pode cometer em barco? Os erros, vamos lá. Bom, uma coisa é usar lã, né? Então, carpete de lã. Não. Eu acho um erro, mas, por exemplo, cortina em barco. Cortininha, sabe aquelas cortininhas? Eu acho aquilo horroroso. Mas isso é uma coisa que eu já comecei a usar a persiana já há muitos anos, né? Eu acho assim, você querer usar produtos que você usa em casa e você colocar em barco. Não vai resolver, porque fatalmente você vai ter que trocar. Sabe, colocar cestos de palha, por exemplo. A palha vai estragar, vai durar um tempinho, acabou, né? São os materiais. Eu acho que o principal em barco é material que você vai usar. Tem que ser material muito bom. Isso, não tenho sombra de dúvida disso, que o material é fundamental. Que mais? Tem tanta coisa assim que eu poderia dizer, agora não me vem, mas assim, pé de cadeira, uma coisa que agora com essa história de colocar umas cadeiras diferentes, então um pezinho muito fininho, que você vai dar topada. Os tecidos, eu acho que você tem que pensar muito bem nos tecidos que você vai colocar, os revestimentos.
material pesado é uma coisa que, né, também você tem que evitar. Olha, tem muito mais coisas. Se você quiser saber, vem aqui na loja que eu falo. Eu conto tudo. E aproveitando isso, para você que quer ver a Tânia, todas essas novidades desse universo de embarcações, a gente tem uma oportunidade maravilhosa, o São Paulo Boat Show. Nossa, De 4 a 9 de novembro, no São Paulo Expo, você vai conseguir conferir a Tânia, né? Que vai estar lá com várias embarcações idealizadas, feitas, né, por você. E muitas outras que vocês vão poder conhecer aí um pouco mais de perto, esse universo da decoração, desse mundo náutico, tem tanta não é? coisa, tem tanta coisa bacana. E vem aqui na loja para conhecer também, né? Com certeza. Obrigada, viu? Obrigada.